Jesus acrescente a nossa fé. Amém. Em tempo, deve-se observar o seguinte, que se você passa a receber influências de pessoas que, porventura, saíram da comunhão por rebeldia, que tem pessoa que sai da comunhão, mas não é por rebeldia, por uma autocondenação, às vezes por sinceridade, e até um espírito religioso tira a pessoa da comunhão. Mas tem outros que é por espírito de rebeldia. E essas pessoas, às vezes, elas voltam. Acontece de voltarem. Mas, como diz o profeta, é simplesmente para injetar venenos. A igreja deve compreender, entender, discernir cada família, cada irmã, cada irmão, quando as pessoas estão arrependidas realmente e que não procuram exercer influência sobre as pessoas, sobre si, sobre você. Uma das coisas que talvez seja a única coisa que possa te salvar de receber uma picada de veneno, uma coisa assim, é o discernimento dos espíritos. Discernir os espíritos. Por falta de discernir o corpo do Senhor é que a pessoa toma a ceia indignamente. Discernir o corpo do Senhor seria ver também, discernir os espíritos que são realmente de Deus. E não deixar que aqueles que porventura são, segundo o profeta diz, eles são portadores de venenos. E eles entram na congregação de uma maneira astuta. E de repente você não vê mais aquela família com a qual a pessoa está andando, tendo comunhão. Desaparece, vai embora com eles. Sempre vem às vezes uma advertência assim, sem mais, sem menos, né? Não sei se pode chamar isso de profecia. Vamos ficar de pé, irmãos. Para a leitura da Bíblia, não é? Verso 14, novamente, verso 16, do primeiro capítulo de Apocalipse. Vou mostrar ligeiramente por que nós não precisamos temer em prosseguirmos nessa meta de pregarmos baseados nas 7 eras, como também nos 7 selos. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, de todos os seus filhos, não somente aqui, mas em toda a parte da terra. Em todos os lugares onde se invoca o nome do Senhor, em espírito e em verdade. E sabemos que isso só pode acontecer pela revelação divina. Abel invocou em espírito e em verdade, por causa da revelação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque isso tem vindo a nós. E nós
nos prostramos ante a tua presença, em espírito, renegando, reprovando tudo que há de mal em nós, toda concupiscência, todo ciúme maligno, toda inveja, todo espírito carnal, todo espírito de murmuração, de contenda, toda obra da carne, conforme a Gálatas capítulo 5. Nós reprovamos isto em nós mesmos, condenamos isto em nós mesmos e aprovamos o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o conhecimento, a paciência, a piedade, o amor fraternal, o amor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita esta condenação do mal e essa aprovação do bem em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, pois. Perguntaram para o irmão Brenner: agora, se o tempo cessar quando os selos forem abertos, se o tempo cessou, me perdoem. Me perdoem. Ele disse: quando os selos foram abertos, então o milênio é também terminado, não é? Agora o profeta responde: não. O tempo não terminou quando os selos foram abertos. Não acabou o tempo. E com isso ele passa a explicar que durante o milênio não há pecado. Isto porque Satanás está amarrado através de cadeias de circunstâncias, por não encontrar a quem possa usar. Então ele está amarrado por 1000 anos. Uma vez solto, então há pecado depois do milênio. Porque se há batalha, é porque haverá pecado. Se Satanás está solto, então haverá pecado. Mas não que a noiva de Jesus Cristo estará mais exposta, sujeita, como está antes do milênio. A diferença está nisso aí. Não há mais pecado depois do milênio para a noiva, porque ela já está recluída, ela já foi transformada, e ela está reinando, ela vai julgar o mundo, o pecado, ela vai julgar os anjos, vai julgar com ele como rainha assentada no trono. Então, é preciso se notar isto, que às vezes, se tratando da noiva, não existe mais aquilo, não há coisa como aquilo. Se tratando da noiva. Agora, se tratando dos demais, às vezes há coisas que vão acontecer. Até filho nascer, se for o caso. Mas isso é por quê? Eles ainda estão na dimensão que está sujeita a Satanás, porque Satanás será solto. Agora, isso respondeu tudo, claramente. Aqui mesmo no parágrafo 144 ele diz, 143, o milênio não é o novo céu e a nova terra. Lá continuará a haver pecado depois do milênio, não é no milênio. Depois do milênio. Ele disse do outro lado do milênio, não é? Depois do milênio. O milênio é um tipo de Noé indo na arca e, portanto, trazendo o cão e os seus para o outro lado. E mesmo o pecado saiu da arca. Então, veja, mas Enoque, que foi trasladado, era um tipo da noiva que subiu. Não, aquele que era carregado.
Então, o pecado continuará a haver no outro lado do milênio, mas não durante o milênio. Durante o milênio será paz, mas o pecado será tratado com o outro lado do milênio. Então, o tempo se murchará. Aí, depois do trono branco, é que vai cessar o tempo, porque o milênio ainda é tempo. 1000 anos é o tempo de 1000 anos. É o sábado, o repouso. Agora, depois de tudo realizado, Satanás lançado no lago de fogo, e o inferno e a morte desaparecerem, tudo desaparecer, não é que vai haver sempre um lago de fogo, ali ardendo eternamente. Depois do julgamento, então aquilo desaparecerá do mapa, por isso não haverá nunca mais queda alguma, eternamente. Amém? Glória a Deus. E na sua sétupla glória, nós vimos que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Eu acho isso tão bonito, é muito bonito. Ele diz assim: quão comovedora e inspirativa foi a aparição de Jesus a João, que estava desterrado por causa da palavra. João sofreu a maior injustiça que já pôde ser feita na terra. Era um homem muito dócil. João é um tipo do amor. João fala do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E era ele quem reclinava no seio de Jesus. E ele sempre escreveu. Quando ele voltou lá da ilha, ele devia voltar tão misterioso, porque ele viu tanta coisa misteriosa. Ele se punha na porta da igreja e pegava na mão de um por um e dizia assim: amados, amai-vos uns aos outros. A sua mensagem foi só esta. Ele não se preocupou com os mistérios. Mais do que ele, ninguém sabia que isso não era para ele, que aquilo ficaria selado até nos dias da voz do sétimo anjo. João não ousou fazer o que os teólogos ousam fazer, o que muitos de nós queremos fazer, coisa que o irmão Branham não fez, nós queremos fazer às vezes. Isso é muito bom quando o pregador, quando mesmo o crente, o laico lá sentado no banco, deixa toda a curiosidade de lado e procura mais viver a vida através da qual ele se encontrará lá, seja como for do outro lado. O importante é ele estar lá. Por isso que o irmão Branham não quebrou cabeça, não ocupou muito do seu ministério para falar do milênio. Todos são unânimes, os que conviveram com ele, em dizer: o irmão Branham não se preocupou muito com o milênio, com as coisas futuras. Ele preocupou mais com a vida aqui, porque estando com a vida certa aqui, a fé correta aqui, você estará lá. E o mais importante é você estar lá e não saber o que será lá. Por mais que você saiba, ainda é muito mais do que você saiba. É milhões de vezes melhor. Por mais que você saiba. Agora, isso também não impede que nós estudemos assim, dessa forma, de uma maneira simples, sem conjectura, não é? Sobre essas partes básicas do milênio, das coisas futuras. Então, João não se preocupou dessa forma. Ele teve experiências que homem algum havia tido então. E ele podia
se tornarem uma pessoa rara mesmo, um pássaro raro, mas ele se preocupou sempre com o amor. Então ele é o amor. Pedro representa mais o poder, a ousadia, o poder. Tiago, a justiça. Foi logo quem eles amputaram o pescoço de Tiago também, né? Cortaram seu pescoço. E Pedro, João e Tiago são aqueles três que Jesus sempre tirava dentre os 12 e falava e os levou à experiência que os demais não tiveram, inclusive da transfiguração, lá no monte. Não estavam todos apóstolos. São coisas especiais. E Jesus, então, deu esse privilégio a três. E às vezes nós ficamos enciumados e até caímos em rebeldia e, vamos dizer assim, até em revolta e murmuramos quando Deus quer, às vezes, vamos dizer, dar mais honra para alguém ou mais confiança em alguém. Então tem sempre ali alguém de olho e às vezes olhando de uma maneira que não deveria olhar, não é certo? Não se sabe de que maneira eles portaram. Quando Jesus tinha sempre uma separação, eles deixavam, fiquem aí, vem cá vocês três, fiquem aí. Lá no Getsêmani foi a mesma coisa. No Monte da Transfiguração foi a mesma coisa. E assim por diante. Então, ele representa o amor. Foi um tipo muito claro e fala também da noiva. Ele comeu o livro, Apocalipse, capítulo 10. Ele diz, e a voz que eu do céu, no verso 8, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Ah, que livrinho abençoado, não é? Esse livrinho não se encontra nas bancas de revistas, não. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. A mensagem é doce na boca, mas no ventre ela é amarga na vida, não é? E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ora, ele voltou, escreveu para nações, reis, para todos os séculos. Mas o que faz isso? Deveria haver uma doutrina que João ia ressuscitar novamente para profetizar para reis, nações. Isso não quer dizer isso. Eles dizem que irmão Branham, alguém diz que irmão Branham tem que ressuscitar e vir revelar o segredo dos 7 trovões. Não, não é assim. João aqui representa a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem está profetizando agora é a noiva. Se você quer saber, a sua vida é uma profecia. O seu espírito é uma profecia para o mundo. Os seus fracassos são, sem dúvida alguma, profecia para o mundo. Todo o bem que você faz é uma profecia para o mundo. De acordo com a lei que Deus mesmo criou, você está no espaço. Você está nesta hora em qualquer parte do mundo
desde que haja uma câmera e um transmissor adequado e haja receptores do outro lado do mundo, vocês seriam vistos nesta hora lá no Japão. Se subissem lá em qualquer planeta e isso alcançasse lá, vocês estariam lá. Então são ondas. As vozes nunca morrem, as ondas sonoras nunca morrem. Eles poderão chegar a captar até vozes de séculos atrás, que foram faladas, emitidas há séculos, como a própria voz de Jesus Cristo, lá no Mar da Galileia. Eles têm capacidade, a ciência poderia chegar lá, já constataram que isso pode ser feito, embora não tenha sido feito ainda. De buscar a voz de Moisés, de Jesus Cristo. Porque ondas sonoras nunca morrem. Não tem jeito. As palavras que você fala, elas vão te justificar ou vão te condenar. As palavras que você fala glorifica o diabo muitas vezes, glorifica a doença, glorifica o pecado, glorifica espíritos de enfermidades, e por isso elas tomam conta do seu corpo. As palavras têm muito valor. Se as pessoas bem soubessem o que é falar, atenderiam a São Tiago. É melhor ficar calado do que falar. Tiago disse isso. Mas às vezes nós nos encontramos tão enredados com nossas palavras e com anseio de falar, e que se não falamos nós caímos em depressão e temos que tomar psicotrópicos. Nós temos que estar sempre com alguém no telefone ou pessoalmente ali na esquina, em algum lugar, conversando, falando, para descarregar, porque se eu não falar eu morro, eu entro em depressão. E tem que falar todo o tempo, falar de seus males, falar dos males dos outros. Isso não traz nenhum benefício. Jesus foi quem disse: pelas tuas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Jesus sabia e sabe, muito mais do que os cientistas, o que significam palavras. Agora, por outro lado, o profeta diz: falem boas coisas. Falem boas coisas. Quando você fala de Moisés, aquela atmosfera que existia ao redor de Moisés vem sobre aquele ambiente. Quando você fala de José, aquela atmosfera que cobria, que cercava a José, vem sobre a sua casa, sobre aquele ambiente, sobre você. Quando você está discorrendo sobre Jacó, sobre Elias, aquela atmosfera vem sobre você, sobre as santas mulheres. Agora, quando você está falando dessas outras mulheres, desses outros homens, pessoas pecaminosas, pessoas do cinema, então aquela atmosfera vem também sobre você. Vem. Quando o comentário toma conta da roda, toma conta do ajuntamento, então aquilo vem. Você pode ver, logo lhe causa uma tristeza quando você tem a revelação disso, que você cai em si, parece que o galo canta. O galo canta para você como cantou para São Pedro. E você diz: mas eu já falei tanta besteira, tanta bobagem, tanta coisa que eu não deveria falar. Quantas vezes eu fiquei caçando coisas para falar? E o que será feito disto?
Aí então vem o valor do sangue de Jesus Cristo. Existe um ímã que nós apagamos fita magnética com ele. Passa para lá e para cá, a fita fica limpinha. Se tivesse aqui, um jeito eu ia expor para vocês verem na prática. Você mete a fita cassete gravada, pode rodar. Até a melhor coisa que tem ali, ou a pior. Passa dentro daquele ímã, e sai lá do outro lado, a fita sai de lá limpa. Porque aquilo é magnético, então apaga. E Jesus tem isso. Jesus tem isso. Ele apaga todas as suas palavras, que não deveriam ser ditas, mediante seu arrependimento. Ele apaga todas as cenas das quais você teria vergonha diante de Deus. Porque tudo está gravado, tudo está filmado. Tudo que o homem pode fazer, Deus faz com sobressalência. Agora, ele tem como apagar as suas cenas, as suas palavras, que não deveriam ser ditas. Isso é mediante o arrependimento. É por isso que quando o homem passa realmente pelo verdadeiro arrependimento, passou por esse grande imã dos céus, do Calvário, ele não deve estar contando a sua vida pregressa, passada, pecaminosa, como até testemunho. É certo que um testemunho cabe numa hora inspirada por Deus, mas eu nunca criei nisto, esses bandidos, criminosos que se convertem nas cadeias e depois se tornam pessoas importantes das igrejas aí para andarem testemunhando de igreja em igreja. Eu nunca criei naquilo. E você pode ver o fim de cada um deles. Eles se tornam pessoas importantes. Parece que fizeram um favor para Deus. E as igrejas passam a usá-los como se fosse assim, uma coisa muito necessária para ganhar almas. E artistas de cinema e de outros lugares, quando se convertem, entre aspas. Eu não creio nisso. O irmão João Martins estava na sua mesa com sua família, quando seu filho, já moço, chegou do colégio, aborrecido, sentou na mesa para almoçar, ou jantar, não sei, aborrecido. Disse: o que houve? O que aconteceu com você? Ele disse: ó, papai, me disseram lá no colégio que o senhor foi isso, aquilo. Faz favor, irmão. Trabalhe para nós. Guarde um pouquinho. Então, o irmão João disse: não, isso nunca aconteceu comigo. E a esposa do irmão João, mãe do rapaz, alertou o irmão João, porque não pode mentir. O cristão não pode mentir. A coisa mais doída que tem é você sustentar uma mentira. É um punhal, é pior do que arena, é pior do que cadeia, é pior do que leão, é pior do que fogueira, é pior do que tudo. E ela então disse: João, ele disse: não, eu nunca cometi aquilo. Aquilo eu não tenho que dizer mais para ninguém. A quem eu deveria confessar, eu confessei. E aquilo foi apagado, aquilo não fui eu. Aquilo já foi lançado na sua fonte de origem. Agora, ele tinha revelação disso. É onde está o perigo de você
de pessoas, irmãs, irmãos, ficarem usando o passado de pessoas. E se aquele passado estiver apagado? O profeta disse: você buscou aquilo para você. Você buscou aquilo para sua filha. Você buscou aquilo para você mesmo. Desde que eu entendo por gente, eu vejo falando isso. Não, comadre, não fala isso não, por causa de suas filhas. Depois suas filhas vão pagar. Mesmo lá na ignorância, as pessoas tinham essas regras. E é um temor certo. Não fala isso dela não, depois sua filha vai pagar. É uma superstição, mas tem sentido. Se nós não podemos pregar aqui, nós estamos ouvindo já uma porção, né, irmão? Isso, né? Então, vamos. Irmão Joaquim, você já correu? Por favor, roda a fita aí para nós, que possa ser apagada, hein? Se não puder, você não roda, não. E é boa coisa, irmão? É na sua voz? Na minha? Então vamos lá, roda aí. Cadê o microfone? Traz. Assim tirou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Faz dó pagar, não faz? Mas já está muito grande, parecendo um papudo que eu estava falando. Agora apaga essa fita. Apaga essa fita. Aqui está. Como é que chama isso? Não, mas deve ter um nome. O nome de comercial dele é Twingo. Twingo. Muito bem. É um apagador de fita. Aí passando, está no vídeo e está apagando a fita, apagando a voz. Ah, chega, precisa tanto? Hã? Não, você está fazendo demonstração. Muito bem. Agora reproduz essa fita de novo. Reproduz. Apagou tudo. Então não foi você quem fez aquilo, que falou aquilo. O arrependimento faz isso. O sangue de Jesus Cristo faz isso, apaga. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Portanto, quando você põe uma coisa debaixo do sangue, não busque aquilo mais não. Não busque aquilo. Isso é tudo. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia nos garante. Agora, quando não há realmente esse arrependimento, então aquilo fica aí, por aí, de vez em quando isso vem e bate em você de novo. Não importa quantos anos passem, diz o profeta. Mais de 20 anos tinham passado e aquela irmã Batista, professora de escola dominical, andando de médico em médico, psiquiatras, tomando remédio para dormir, aquela coiseira toda, e tensa e nervosa. Quando ela foi ao profeta, ele disse: você pecou contra o seu marido 20 anos atrás, eu te vejo dentro de um carro com outro homem que não é seu marido, assim. Ela disse: mas eu já confessei isso para Deus. Ele disse: não, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Você tem que confessar se você quer realmente
que isso seja apagado, que isso saia de sua vida. Ela disse, mas ele me abandonará. Ele disse, Deus já te abandonou por causa disso. Você tem que saber que pecar contra o marido, você pode esconder aquilo de todo mundo, mas um dia você vai encarar aquilo, tarde demais. Pecar contra a esposa, adulterar, pegar outra mulher escondido de sua esposa e não confessar aquilo, não ter um arrependimento que apague de fato aquilo, você vai carregar aquilo para o resto da vida e para o dia do juízo. Não, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ela saiu, vocês já conhecem bem a história, e voltou novamente. Ele não tratava muito bem as pessoas adulando. Ele disse, irmã, a senhora quer? Bem, a senhora não quer. Entrou, fechou a porta, deixou ela do lado de fora. Aí a irmã Meda bateu na porta, disse, olha, a mulher está aí, ela quer falar com você. Ele disse, sim, você quer saber uma coisa? Vai, chame seu marido, ele também tem um caso com tal mulher assim, assim, de uma loja, uma concessionária de automóvel, assim, que veste determinado uniforme, assim, assim, ela tem esse nome, assim, assim, vai lá. Ela disse, não, meu marido não. Bom, é aquele negócio sempre que eu digo, ela podia, mas o marido não. Eu não consinto. Ela, daí a pouco, ele fechou a porta de novo. Disse, bom, é isso contigo. Eu não posso ficar aqui toda a vida, minha irmã, não é? Procurando recalchutar sua vida. Não tem jeito. Então, vai, chama ele, vai lá. De repente ele chegou, porque ele disse para ela, né? Ele disse, ele está num carro verde, na estrada de ferro, placa número tal, com aquela mulher. Assim, assim. De repente ela chega com o marido lá, o marido disse, é tudo verdade. Aí foi o fim do assunto. Aí o imã passa, apaga tudo. Mas enquanto isso não acontecer, você fica com pena, você entra na vida dos outros, de uma amiga e tudo mais, mas a coisa está enterrada lá, não tem jeito. Você tem que ajudar, você ora, você pode ungir com óleo a noite toda, não adianta, aquilo está lá. Quem pode tirar isso é somente você, mediante arrependimento. De forma que antes de nós fazermos qualquer coisa que nos comprometa, nós temos que fazer consciente do que vamos fazer. E isso vai ficar lá. Guarde bem isso. A irmã tem que guardar isso bem mesmo. Eu tenho encarado condições, coisas semelhantes a essas. Aquela questão de entrar em casa quando o marido não está. Isso já causou beijo, já causou tanta coisa, e depois a pobre coitada fica aí com isso para confessar depois para um marido incrédulo que tem até um revólver pronto ali para matar e coisas assim. E o pastor não pode mandar ninguém confessar nada, e muito menos você mandar amigas, porque nós temos um negócio aí que às vezes a irmã está recebendo orientação que nem eu tenho coragem de dar, nem eu tenho condição. Aí quando a irmã diz, bom, uma irmã me disse assim, eu falei, bom, graças a Deus, mas ela tem um ministério maior, não é? Ela já te orientou, então está tudo bem. Isso é com ela. Agora você vai saber se recebe ou não a orientação dela. Ninguém manda ninguém. Ali era o Espírito Santo falando com aquela mulher. Ali era o profeta de Deus que tinha a pedra de coroa. Isso lá significava uma ordem que vem ao seu coração individual. Tem o dia, tem a hora certa. Não pode ser antes da hora. Tem o momento certo, tudo certo. E não adianta, minha filha, você botou
como eles dizem, os antigos diziam, botou a cabeça de jumento na coisa, não adianta você esperar a felicidade. É melhor você encarar os fatos como eles são. Não tem Deus, não suporta esse tipo de coisa. A mentira, a traição do homem para com a mulher e vice-versa, da mulher para com o homem. Deus não aceita. Aceita falhas de todas as maneiras. Falhas, incompreensões, incompatibilidade de gênero, coisas assim, tudo pode acontecer. Isso é uma questão secundária até, em relação àquilo. Vamos lá adiante. Aquilo foi comovedor. A presença de Jesus Cristo na vida de João trouxe para nós, em todos os séculos, para a igreja, uma primazia. Deus quis assim, foi pela sua soberania. Essa primazia é através da revelação. Isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, é para quem Deus chama, é para quem é predestinado desde antes da fundação do mundo. A eleição, a revelação, é um privilégio dos eleitos. Por isso, os eleitos não subestimam a revelação, não desvalorizam a revelação, não desprezam a revelação. Não desprezam a revelação. Eu disse que eu ia dizer uma coisa sobre as 7 eras e os selos. Você viu que o profeta disse? Que Satanás odeia a revelação de Gênesis e do Apocalipse. Porque a revelação desses 2 livros o desmascara. Você diz, por que não toda a Bíblia? Porque a revelação de Gênesis e de Apocalipse revela toda a Bíblia. Sem a revelação de Gênesis e de Apocalipse, ninguém tem a revelação da Bíblia. Ninguém. Então Satanás não odeia a pregação comum. Isto quer dizer, a pregação sem revelação do Evangelho. Ele não odeia, ele estimula. Ele está estimulando hoje, ele está enchendo estádios, ginásios, até com carnaval de louvor, com dons espirituais. Ele não está incomodado com isto mais. Quando os dons arrancavam as pessoas e as separavam para Deus, ele odiava os dons. Mas agora ele não odeia mais. Porque isso não faz aquilo mais. Isso não faz aquilo mais. Então ele não está incomodado se há grandes concentrações e missionários se levantando, missionárias, e movimentos carismáticos, espíritas, evangélicos, católicos, e tanta miscelânea que vai surgindo cada dia. Satanás não está preocupado com isto mais. De maneira alguma. Ele tem a ver contra a mensagem. Ele odeia a mensagem, porque a mensagem o apanha lá no Éden e mostra que Caim não era filho de Adão. Desmascara, mostra a semente da serpente. Ele mostra que há 2 sementes, a do joio e do trigo. Jesus, a revelação do Apocalipse, revela a parábola do joio e do trigo. Revela o que foi o culto de Caim. De onde veio Caim? Veio da serpente, filho do maligno. E Jesus disse
a religiosos, a líderes religiosos, autoridades religiosas de então, serpentes, rástoras de víboras. Eles os chamou de filhos do diabo. Então ele não quer realmente que o povo creia que há duas sementes. Duas sementes, a do joio e do trigo. E por isso ele nos dá preguiça e até relaxo para com isto. E por isso nós queremos muitas vezes nos envolver também com o discurso, com a pregação emocional, romântica, poética. Está bem que tenhamos tudo isso, o louvor, que tenhamos imagens, que tenhamos clipes. Está tudo bem, mas não como essencial, mas não como fundamento, não como a base. Isso é simplesmente um lazer de espírito, é um frescor de espírito, mas o que estabelece mesmo a nossa fé para aqueles momentos cruciais, momentos decisivos, é isso aqui, é revelação principal, que seus pecados foram apagados, e que não foi você aquele bandido, atirador, não foi você aquela mulher perdida, não. Isso tudo foi apagado. Amém? E eis que a palavra viva agora estava frente a ele. Como isso é tão grande, quando a palavra viva agora está frente a frente com a igreja. A palavra viva estava frente a frente com Abraão e sua mulher do outro lado da tenda. Não é uma parede de concreto, era uma parede de pano, de tecido, e que podia ouvir tudo o que era dito do outro lado. Ela podia ouvir tudo o que Elohim estava falando com seu esposo. Bendita a esposa que pode ouvir tudo o que Deus fala com seu marido. Bendita, bem-aventurada, porque ela vai entender que aquilo não é ele, não é o homem seu marido, é Deus. Isso é muito raro hoje na terra. Mas ela estava em Abraão. Ela estava à frente, ele estava frente a frente com ela, porque ele estava frente a frente com seu marido. E ele falou a palavra tal, que ela não tinha possibilidade em si mesma de ouvir, de crer. Porque ela não tinha condição. É o retrato da nossa vida hoje. É o retrato da igreja hoje. Quando se lê, quando se ouve esta mensagem, a gente fica pequeno, incapaz, como Sara, chegou até a rir de si mesma, porque ela sabia que tudo tinha acabado nela, que quando ela era formosa, jovem, ela não teve condição, ela era estéril. Agora, depois, com 70 anos de idade ou mais, 75? 65 anos de idade, ela teria? Seus costumes haviam cessado totalmente há muito tempo. Ela não podia de maneira alguma, mas aquela palavra viva estava frente a frente com ela.
Essa palavra está frente a frente com você quando você não tem nenhuma possibilidade. Você não tem nenhuma condição. E Deus, às vezes, quer realmente que Ele quer que toda possibilidade humana seja esgotada. Ele programou assim. Mas se Ele falou que Sara conceberia, que Abraão teria um filho, aquele filho veio. E se Ele falou que essa igreja vai ser arrebatada, tão certo como Sara se renovou, se transformou com Abraão e teve um filho prometido, assim também a igreja noiva será transformada no abrir e fechar de olhos, diz o profeta, e manifestará o filho, e irá no rapto. Essa manifestação do filho, que a própria natureza está gemendo por ela, conforme Romanos capítulo 8. Que visão tão iluminadora! Como a igreja está precisando ficar frente a frente com esta palavra viva agora. Ela cairá por terra como João caiu. João disse, a Bíblia diz que João que caiu como morto aos seus pés, quando viu em sua cétupla glória. Quantas vezes João reclinou no seu peito, quantas vezes João até inquiriu dele, perguntou alguma coisa para ele, comeu com ele e nunca caiu prostrado. Mas agora, ele cai prostrado como morto, porque Jesus estava no corpo celestial e João estava no corpo terreno. Estava na mesma condição de Sara. Ah, se a igreja pudesse ficar frente a frente com a palavra viva, ela cairia de seus credos, de seus dogmas, ela cairia de toda a sua luxúria, de toda a sua vaidade, de toda a sua presunção, de toda a sua arrogância, e passaria agora a usufruir dos cuidados paternos, dos cuidados daquele para quem ele veio. Para quem ele veio. Que visão tão iluminadora! Porque todo atributo descritivo tem um significado. Que revelação do seu glorioso ser! Isso não é um privilégio de João apenas, é um privilégio dela como um todo. Face a face hei de vê-lo. Seus cabelos eram brancos como a neve. João notou e mencionou primeiramente a brancura de seu cabelo. Era branco e brilhante como a neve. E isto não foi por causa de sua idade. Oh, não! O cabelo resplandecente branco não significa idade. Só em certos casos. Mas experiência, maturidade e sabedoria. É sim. O ser eterno não cumpre anos. Veja só que coisa mais bonita. O ser eterno não cumpre anos, não cumpre tempo, não se envelhece. Você não quer um corpo desta natureza? É porque você é jovenzinha, está com 17 anos, 15 anos, você não tem preocupação com rugas, com velhice. Mas daqui a uns dias, se Jesus demorar um pouquinho, você vai começar a ver que alguma coisa vai começar a enrugar por aqui. Aí começa a sua preocupação, começa a guerra. Você hoje anda até mais relaxada, vamos dizer assim, como a mãe diz para a filha. Minha filha, você está tão relaxada. Mas quando isso começa a aparecer, você começa a se preocupar com vestidos,
mais do que nunca. Com aparência, mais do que nunca. Você começa a ter cuidado, começa a vestir terno, gravata, essa coisa toda, né? Você começa a se cuidar mais. Mas que tal? Isso não é brincadeira. Isso não é um show de esperança. Isso não é um show dizendo Cristo é a única esperança para um mundo que não quer nada com Cristo, que não quer nada com a sua palavra, com sua mensagem. Isto é um fato, isto é uma realidade incontestável. Quando você entende e crê por revelação divina que nunca mais você vai ter que lutar com a idade, com o tempo, porque você será como Ele. O ser eterno não cumpre anos. Nós temos uma irmã, já velhinha, com mais de 90, que me telefona e diz: irmão Joaquim, está doendo aqui, dói acolá, dói aqui, dói acolá. O que é isso, irmão? Eu digo: isso é o Salmo 90, minha irmã. É o Salmo 90. Todas as vezes eu falo para ela: é o Salmo 90, minha irmã. É o Salmo 90. O Salmo 90 diz: quando passa dos 70, dos 80, alguns por sua robustez passam do 80, é cansaço e enfado. Pregando no sepultamento da avó da irmã Marli, esposa do pastor Vanderlei, eu olhei aquela velhinha estendida ali, eu vi, essa menina foi bonita que não foi brinquedo. A velhinha morta lá, estendida no caixão. E eu disse para elas que estavam ali: vocês querem saber uma coisa? Essa vovó aqui, quando ela era da idade de vocês, ela era muito mais bonita do que todas que estão aqui nesta hora. E era mesmo, pelos traços dela. Ei-la, pois, aí. É um desafio. Mas, por outro lado, Jesus vem e garante, e você deve acatar isso pela revelação divina, que Ele te escolheu para este conhecimento. Ele disse: quem crê em mim tem vida eterna. É tão difícil. Você trabalha, na hora de gozar um pouco da vida, começa, até fechar os olhos. Aqui jaz. Nasceu no ano tal. Cruzinha, no ano tal. Tal dia, morreu. Mas não. Isso não vai acontecer mais nunca. Mais nunca. Porque você estará inclusa nesse corpo de um ser eterno que não cumpre anos, que não está sujeito a tempo. Com um sistema de vida muito mais emocionante, muito mais gostosa do que a melhor vida que se possa viver aqui. Como você poderia colocar isto em jogo por momentos de prazeres efêmeros que daí a pouco acabam e você fica suspirando de saudade? Essa vida é uma vida de saudade. Os suspiros de Davi falam disto, quando ele estava suspirando pela água de Belém. Isto quer dizer que a sua liberdade passa, os bons tempos passam.
Você hoje está gozando de fartura, de saúde, tem um marido ao seu lado como um varão protetor, tem filhos, mas isso passa. Pode chegar momentos de suspiros, como dizia minha avó, suspiros e ais, e cá dentro do peito, saudade cada vez mais. Saudade, saudade. Palavra triste quando se perde um grande amor. Luto preto é saudade. E saudade não tem cor. Essa dimensão está presa nisto. São abstratos que ferem a alma e castigam o espírito, que causam melancolia, cansaço e desprezo à vida. Mas, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, porque um dia Maria, não com saudade, saiu gritando: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E Paulo vem atrás, no rastro, escreve em 1 Coríntios capítulo 15, que aqueles gritos da ressurreição é a justificação da nossa fé, é a alegria, é a promessa, é a vida. Ele ressuscitou. Há uma tumba aberta em Jerusalém que testifica que a morte não pôde com ele. Ele ressuscitou por mim, ressuscitou por você. Crê somente. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Que é o tempo para Deus, meus irmãos? Que significa o tempo? Deus não tem saudades. Aleluia. Deus não tem saudades. Deus nunca vestiu de luto por ter perdido o esposo querido, a esposa querida. Deus nunca se vestiu de preto. Nem mesmo quando Ele próprio, seu Filho, morreu no Calvário. Ele sabia: derribar esse templo, e em 3 dias o levantarei. Aleluia. São João capítulo 2. Derribar esse templo, e em 3 dias o levantarei. Glória ao Senhor Jesus. Então, que desafio, que coisa para ser grifada no nosso coração. Que é o tempo para Deus? Que é o tempo para Deus? Pergunta a Abraão o que significa o tempo para ele hoje. Nada. Pergunta a Jó o que significa o tempo para ele hoje, nesse exato momento. Pergunta a irmã Inês o que significa o tempo para ela mais. Pergunta àqueles amados, ao irmão Larose: irmão Larose, o que significa o tempo para você agora? Nada. Absolutamente nada. Mesmo sem chegar na 7ª dimensão, na 6ª dimensão, o tempo já não significa mais nada. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Que é o tempo para Deus? Tempo significa muito pouco para Deus. Porém, sabedoria do alto significa muito. Muito mesmo. O tempo tem uma significação para Deus naquilo que tange a sua igreja. Porque Ele forma as suas dispensações através do tempo. Mas é exclusivamente em relação à sua igreja, a nós. Mas a sabedoria do alto
significa muito para ele. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar o povo de Israel. Por falta de sabedoria o povo é destruído, a casa vai de água abaixo. Salomão disse: a mulher sábia edifica sua casa, sustenta seu casamento. Por sabedoria, não por sentimentalismo, não por força social, religiosa, moral. Mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Isto quer dizer que não tem sabedoria do alto. E Tiago disse que falta sabedoria. Peça a Deus, para você não se tornar aquele velho rabugento em casa, implicante, intolerável, cansativo. A voz da pessoa fica enjoada, insuportável. Na hora de comer, na hora de deitar, na hora de levantar. Aquele masoquismo, aquela coiseira toda. O profeta disse: eu não quero ser um velho rabugento dentro de casa. Isso é falta de sabedoria. Isso tira as pessoas da sua simpatia. Faz de você um homem insuportável pelos seus filhos, uma mãe insuportável, uma moça insuportável, cheia de complexo. Queixas e lamúrias é falta de sabedoria. Há certas cobranças que é falta de sabedoria, é falta de cabelos brancos. É como quando Salomão rogou a Deus por sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele vem, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. Isso é o que significa o cabelo branco e resplandecente. Veja isto em Daniel capítulo 7, verso 9 ao 14. Eu continuei olhando. Daniel é Apocalipse do Velho Testamento. Veja. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante deles. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único reino que não será destruído. Não passará. Hoje está em glória, amanhã está deposto. Não. Ali está, Daniel viu com aquele cabelo branco. Ele era o juiz que abria os livros e julgava com eles. Daniel viu que vinha nas nuvens. Isso é exatamente o que viu João. Ambos o viram igualmente, exatamente igual. Eles viram o juiz com seu cinto de juiz ao redor de seus ombros.
puro e santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar o mundo em justiça. Aleluia! Até mesmo o mundo não entende esse simbolismo, porque em tempos passados o juiz chegava e convocava a corte, estando vestido com uma peruca branca e um manto longo, que significava completa autoridade, um manto desde o pescoço até os pés, para julgar com justiça. Irmãos, fiquemos de pé um pouquinho. Eu não posso fazer nada, Senhor. Eu não sou digno, tu sabes melhor do que eu, de olhar com teu povo para este livro e ver estas coisas tão profundas, tão reais e tão verdadeiras. Me lembro mais uma vez da oração do irmão. Vamos receber mais uma porção da tua palavra. Lembramos agora que apenas com aquela porção, Elias andou mais 40 dias sem comer e sem beber. O número do juízo. E aqui estamos nós. Tu sabes perfeitamente a condição de cada um. Muitas coisas não podem ser mais consertadas, então tem que ser postas diante do trono da graça. E o Senhor vê aquele coração disposto, que se houvesse meio, consertaria. Isso está aceito diante dos teus olhos. E agora nós entendemos que o arraial está cercado, que o inimigo está nos afrontando. E às vezes uma cabeça de jumento custa muito caro, e até esterco de pomba cria preço. Nós não queremos valorizar as coisas efêmeras desta vida, muito embora elas tenham lugar em nossas vidas para a sobrevivência. Mas nesta hora, nós queremos valorizar essa grande dádiva que tu nos destes. Eu separo a minha alma do meu corpo agora. Separo o meu espírito dos meus sentidos. Eu não tenho nenhuma cobrança a fazer em favor dos sofredores, em favor dos humildes, em favor daqueles que estão enfermos. Eu levanto as minhas mãos. Eu sei que elas são sujas, como diz o profeta, mas as do Senhor são limpas. E o Senhor pode perfeitamente abençoar as criancinhas nesta hora, de forma tal que elas fiquem marcadas, banhadas como a chuva molhou aquelas crianças com aquela mãe. E eu vi que aquilo significava uma chuva de bênçãos. Aleluia, Senhor. E toda a família do Senhor nesta casa ser inundada nesse tanque de bênçãos, nesse vale de bênçãos, neste oásis de bênçãos. E agora, Senhor, eu sei perfeitamente que a virtude do Senhor
está agora contra as mais cruéis enfermidades que fazem meus pobres irmãos sofrerem tanto. Os que estão presentes, os que ouvirão esta fita, os que estão sendo representados nesta hora, saibam, irmãos doentes, que tudo que nós temos não está aqui. Tudo que nós temos, doença não pode tocar, ladrão não pode tocar, raça alguma do inferno pode tocar, a traça não pode roer. Vocês podem falar em vossos corações mesmos e desafiar a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, mas esse foi apagado pelo grande imã de Deus. Doenças malignas, respeitem o nome de Jesus Cristo, respeitem a palavra de Deus. Eu os condeno em nome do Senhor Jesus Cristo e ordeno que vocês, espíritos maus de enfermidades, saiam desses corpos pelo poder desse grande Rei, pelo poder da palavra divina, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Lá em São Gabriel do Oeste, em todas as partes do país. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Amém, Senhor! Amém! Com doença ou sem doença somos dele. Com dinheiro ou sem dinheiro somos dele. Com velhice ou juventude somos dele. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Há um hino de glória nesta hora. Um hino de exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças ao bom Deus. Diga, graças ao bom Deus. Graças a Jesus. Diga com o coração, com a alma. Graças ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.